Sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura, a nosso encontro diário com a Palavra de Deus, com a leitura e a interpretação dos textos. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Bom, hoje é o dia de número 80 do nosso plano de 365 dias e vamos seguir com a nossa leitura. Abra sua Bíblia em Números, a partir do capítulo 2. Números 2. Vamos à leitura de hoje. Oremos. Pai, rendo graças ao teu santo nome, porque o Senhor é muito bom e as suas misericórdias duram para sempre. É por causa das tuas misericórdias que nós estamos aqui reunidos. O Senhor tem nos permitido esse encontro diário. E o Senhor tem permitido também que esta leitura fique gravada para aqueles que não podem estar ao vivo. E quem sabe essa leitura vai ecoar em anos vindouros. Entrega ao Senhor. Se for da tua vontade, que chegue. Assim como hoje facilmente alguns vídeos nas redes sociais viralizam, e muitas vezes um vídeo de piada, comédia ou até coisa suja, e alcança milhares de pessoas, se o Senhor achar por bem e for da tua vontade, que esses vídeos, que essas leituras possam alcançar milhares e milhares de pessoas. Consagra ao Senhor, entrega ao Senhor e que seja feita a tua vontade. Que assim seja. Amém. Vamos em frente. Eu creio nisso. Claro que nós podemos também cooperar com isso, né? Nós podemos cooperar para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E só vai chegar a quem Deus permitir. Ele é o soberano. Mas você pode fazer a sua parte. Você pode compartilhar esse vídeo. Você pode falar com um amigo, com uma amiga. Trazê-lo para esse plano, para esse clube de leitura. É gratuito. Você pode ser um compartilhador da palavra de Deus. Então, caso possa e queira, faça isso. Compartilhe. Tá bom? Então vamos à leitura. Números, capítulo 2. Ontem nós tivemos a introdução, que é a visão panorâmica, né? E hoje a gente segue com a leitura. Já lemos também o capítulo 1 no dia de ontem. E o Senhor falou a Moisés. Começou a chover aqui. Deixa eu chegar o microfone um pouco mais perto. Acredito que não vai atrapalhar não, o barulho da chuva. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: cada filho de Israel armará a sua tenda junto à sua própria bandeira e com as insígnias da casa de seus pais, ao redor do tabernáculo da congregação, armarão as suas tendas. E do lado do oriente, o lado do sol nascente, armarão suas tendas. Os da bandeira de Judá, segundo os seus exércitos, e Naasson, filho de Aminadab, será o capitão dos filhos de Judá. Então veja, Deus está falando o seguinte, armou a tenda, então agora vamos às disposições das tendas do povo de Israel. Então, o tabernáculo está aqui no meio. Imagina que a minha Bíblia é o tabernáculo. Então, quem vai ficar aqui, quem vai ficar aqui, quem vai ficar desse lado? Quem vai ficar mais pertinho do tabernáculo, bem ao redor, quem vai ficar um pouco mais longe? Então, isso agora vai ser determinado aqui, ó. Versículo 2. Cada filho de Israel armará a sua tenda junto à sua própria bandeira. Então, hasteava ali a bandeira com a insígnia, com a figura, o desenho, né? O brasão da tribo, ao redor do tabernáculo. Tá bom, mas quem vai ficar do lado onde o sol nasce? Então, do lado do sol nascente era para ficar a tribo de Judá. E assim, ele segue dando as orientações. Eu vou colocar aqui uma foto
para que você tenha uma ideia disso aqui que eu estou falando, ó, com mais clareza. Ó, dá uma olhada aí. Ó. Então, isso é o que nós vamos ler agora. A ordem das tribos no acampamento. Então, do lado do sol nascente, que vai estar aí à sua direita, no centro está o tabernáculo. Tá vendo? No centro, o tabernáculo. Esse pontinho, esse quadradinho, um retângulo, né? Vermelho, no centro, aí onde está o tabernáculo, é o altar do sacrifício. Esse círculo aí azul é a bacia com água para as purificações. E dentro desse retângulo amarelo tem um retângulo branco, que é o santuário, né? O santuário. Então, tudo aí no centro amarelo é o tabernáculo total, o tabernáculo. Dentro do tabernáculo tinha o santuário. Dentro do santuário, como nós já vimos, tinha o candelabro com as 7 luzes, tinha o altar de incenso e tinha a mesa com os pães da preposição. Atrás desse risco aí azul, dentro do santuário, tem um retângulo amarelo representando a Arca da Aliança. Então, quais tribos ficavam em frente à entrada do tabernáculo? Judá, Issacar e Zebulon. Só que eles ficavam um pouco mais distante. A tenda de Arão, de Moisés e dos sacerdotes ficavam ali, bem em frente à entrada. E aos lados e atrás ficava ali, ó, os meratitas em cima, os coatitas embaixo e os gersonitas atrás. Então, bem em volta do tabernáculo ficavam os levitas, os descendentes da tribo de Levi, certo? Então, bem em volta, encostado mesmo do tabernáculo, os da tribo de Levi. E as outras tribos ficavam um pouco mais distante, uns ao ocidente, outros ao poente, outros ao sul e outros ao leste. Então, gravaram a imagem? Vamos voltar à leitura. Vamos lá. Versículo 3. E do lado do oriente, do lado do sol nascente, armarão suas tendas os da bandeira de Judá, segundo os seus exércitos. E Naasson, filho de Aminadab, será o capitão dos filhos de Judá. E o seu exército e os que foram contados deles eram 74.600. E a tribo de Issacar acampará próximo a ele. E Natanael, o filho de Zuar, será o capitão dos filhos de Issacar. E o seu exército e os que foram contados deles eram 54.400. Depois os da tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será o capitão dos filhos de Zebulon, e o seu exército e os que foram contados deles eram 57.400. Todos os que foram contados no acampamento de Judá eram 186.400, segundo os seus exércitos, esses marcharão primeiro. No lado sul estará a bandeira de Ruben, segundo os seus exércitos, e o capitão dos filhos de Ruben será Elisur, filho de Sedeur. E o seu exército e os que foram contados deles eram 46.500. E ao seu lado acampará a tribo de Simeão, e o capitão dos filhos de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai. E o seu exército e os que foram contados deles eram 59.300. Depois, a tribo de Gade, e o capitão dos filhos de Gade será Eliasaf, filho de Deuel. E o seu exército e os que foram contados deles eram 45.650. E todos os que foram contados no acampamento de Ruben eram 151.450, segundo os seus exércitos, e eles marcharão na segunda fila. A seguir, partirá o tabernáculo da congregação com o acampamento dos levitas.
No meio do acampamento, da mesma maneira como acamparam, também marcharão, cada homem em seu lugar, segundo as suas bandeiras. No lado do ocidente estará a bandeira do exército de Efraim, segundo os seus exércitos, e o capitão dos filhos de Efraim será Eliasama, filho de Amiúde. E o seu exército e os que foram contados deles eram 40.500. E ao seu lado estará a tribo de Manassés, e o capitão dos filhos de Manassés será Gamaliel, o filho de Pedazur. E o seu exército e os que foram contados deles eram 32.200. A seguir virá a tribo de Benjamim, e o capitão dos filhos de Benjamim será Abidã, filho de Gideone. E o seu exército, os que foram contados deles, eram 35.400. Todos os que foram contados no acampamento de Efraim eram 108.100, segundo os seus exércitos, e marcharão na terceira fila. A bandeira do exército de Dan estará do lado norte, ao lado de seus exércitos, e o capitão dos filhos de Dan será Aiezer, filho de Amizadai. E o seu exército e os que foram contados deles eram 72.700. E ao seu lado acampará a tribo de Azer, e o capitão dos filhos de Azer será Pagiel, filho de Ocrã. E o seu exército e os que foram contados deles eram 41.500. A seguir virá a tribo de Naphtali, e o capitão dos filhos de Naphtali será Aira, filho de Enã. E o seu exército e os que foram contados deles eram 53.400. Todos os que foram contados no acampamento de Dan foram 157.600, e esses marcharão na última fila com as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos acampamentos, segundo os seus exércitos, eram 603.550. Gravem esse número. Vai ser interessante para a leitura de hoje. Então, todos eram 603.550. Gravou? 63.63550. Então, todos deu esse número. Na leitura de hoje, nós teremos algo muito interessante também. Quando um homem estava com ciúmes da sua mulher, muito desconfiado mesmo, mas ela dissesse que está tudo bem, está tranquilo, não está havendo traição, e ainda assim ele estivesse desconfiado, como se resolveria isso? Quem está com a verdade? Quem poderia determinar isso? Muito interessante. Na leitura de hoje nós vamos saber isso, tá? Fique ávido, desejoso, não saia daí. Versículo 33. Porém os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, por fim, ficou assim. Deixa eu te colocar outra foto. Olha que interessante isso aqui. Ó. Muito interessante. Então, por fim, nós vimos aí as disposições. Ao oeste ficou Benjamim, Manassés e Efraim. Ao norte ficou Dan, Azer, Naphtali. Ao sul ficou Gade, Simeão, Ruben. E ao leste ficou Judá, Issacar e Zebulon. Muito interessante isso aí, viu? E dessa mesma forma marchavam os exércitos, né? Você viu que organizou lá. Quem seria o primeiro a marchar, a segunda fila, a terceira fila e o último da fila. E o total aí de homens capacitados eram 63.550. Porém, eu estou lendo aqui na Bíblia agora, versículo 33. Porém, os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel assim fizeram, segundo tudo que Moisés ordenara ao Senhor. Sobre tudo que Moisés... Versículo 34, desculpe. E os filhos de Israel assim fizeram, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, acamparam ao lado de suas bandeiras, e assim marcharam, cada um segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais. Eu vou mandar essa imagem para vocês no PDF, tá? No PDF de hoje vai ter essa imagem aí também para vocês. Vamos ao capítulo 3. Vocês repararam, né, que lá no meio, deixa eu voltar a imagem aqui, ó.
Ó, 1, 2, 3 e 4. Esses aí, ó, 1, 2, 3 e 4, são os descendentes de Levi. Você vê que Levi não entra ao redor ali nos maiores, ó. Judá, Issacar, Zebulon são as tribos maiores, né? Levi não entra ali. Levi, ó, todos os descendentes de Levi estão aqui, ó. Esse aqui, ó, é o acampamento de Moisés, Arão e os sacerdotes, os que foram ungidos como sacerdotes para o serviço do tabernáculo. E ali 2, 3 e 4 são os gersonitas, né, os filhos de Gerson, os coatitas e os meratitas, todos descendentes da tribo de Levi. Louva a Deus pelo privilégio que Ele me deu de me encaixar, né, na tribo de Levi, ser chamado para ser um levita, um servo. Então vamos ao capítulo 3, versículo 1. Vou colocar a Bíblia aqui. Estas são também as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, e Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes que foram ungidos, a quem ele consagrou para ministrar o sacerdócio. Tudo isso nós já lemos. Nós já lemos isso. Como foi essa consagração? Nós já lemos isso. O óleo que foi usado para a consagração, uma vez consagrado, o que teria que fazer, qual seria o serviço, tudo isso a gente já leu. Versículo 4. E Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor, no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar ministraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Também já lemos como foi a morte de Nadab e Abiú e por que eles morreram. Versículo 5. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Traze a tribo de Levi e apresenta-os perante o sacerdote Arão, para que possam servi-lo. E cumprirão as suas obrigações e as obrigações de toda a congregação diante do tabernáculo da congregação, para fazer o serviço do tabernáculo. E cuidarão de todos os instrumentos do tabernáculo da congregação, e cuidarão dos filhos de Israel para realizar o serviço do tabernáculo. E darás os levitas a Arão e seus filhos. Eles serão dados de entre os filhos de Israel, e nomearás a Arão e seus filhos, e eles exercerão as funções sacerdotais. E o estranho que se aproximar morrerá. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Eis que tomei os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. 603.550 no total. Mas quantos desses eram primogênitos? Dê atenção a essa explicação, para você não boiar agora. Total, 603.550. Mas quantos desses 603.550 eram primogênitos? Por quê? Versículo 13. Porque meus são todos os primogênitos. Porque no dia em que eu feri todos os primogênitos na terra do Egito, santifiquei para mim todos os primogênitos de Israel, tanto humanos como animais, e serão meus. Eu sou o Senhor. Então veja, nós já lemos lá em Êxodo, isso que está sendo falado agora, já lemos também em Levítico que isso entrou como uma ordem. Todo primogênito é de Deus, tanto o homem como animal. Certo. Quando o primogênito homem, aliás, quando não, o primogênito homem, ele já é de Deus. Então, o que teria que fazer? Entregar o serviço do Senhor. Porém, o Senhor permitiu que ele fosse resgatado. Não necessariamente teria que entregá-lo, como foi entregue o menino Samuel. Criancinha, foi entregue para o sacerdote. Eli, sacerdote Eli, se não me engano, na época.
Então, como resgatar o filho primogênito? Como? Apresentava uma oferta. Nós já lemos isso lá em Êxodo 30 e Levítico 27. Eu vou mandar anotado no PDF para vocês. Então, apresentava uma oferta e resgatava. Animal também. Animal também teria como apresentar uma oferta para resgatar aquele animal. A gente já leu isso, já passamos essa fase. Mas o que está acontecendo aqui? Deus está dizendo o seguinte, presta atenção. São 603.550 homens, porém desses tem uma quantidade, a gente já vai saber aqui qual, que são primogênitos. Então vamos resolver essa questão? Deus falou aqui, eu tomei os levitas são meus, eles não terão vida própria, eles vão me servir, eles vão trabalhar para mim. Pega todos os levitas, leva diante do sacerdote Arão, apresente Arão e fale, Arão, esse é o seu exército, eles vão estar à sua disposição. Por quê? Deus tomou os levitas no lugar de todos os primogênitos que já era para ser dele mesmo. Então, vamos ler isso aqui um pouco mais para você entender os números e também apareceu um problema aqui no meio. Por quê? A quantidade de primogênitos dentre os 603.550 era maior do que os levitas. Então, como se resolver isso? Vamos ver aqui mais para frente. Versículo 14. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, dizendo, conta os filhos de Levi. Vamos contar agora. Então, eu tomei os Levi, os da tribo de Levi, no lugar dos primogênitos, geral, da nação. Então, conta. Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, conforme as suas famílias, contarás todos os homens com idade igual ou superior a 1 mês. De 1 mês para cima, quero saber quantos primogênitos tem aí. E Moisés os contou, segundo a palavra do Senhor, como ele ordenara, e estes eram os filhos de Levi. Por seus nomes, Gerson, Coate e Merari. Lembram? Então, os descendentes de Gerson ficaram de um lado do tabernáculo, Merari, Coate. Então, esses 3 eram os cabeças e a partir deles nasceram mais pessoas, naturalmente. Versículo 18. Esses são os nomes dos filhos de Gerson por suas famílias, Libni e Simei, e os filhos de Coate por suas famílias, Arão e Izar. E os filhos de Arão, Izar e Hebron, e Uziel. E os filhos de Merari, por suas famílias, Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson era a família dos libnitas e a família dos simeitas. Estas são as famílias dos gersonitas. Os que foram contados entre eles, segundo o número de todos os homens de idade igual ou superior a 1 mês de idade, e que foram contados entre eles, eram 7.500. Então, 7.500 primogênitos, filhos de Gerson, descendência. Versículo 23. As famílias dos gersonitas acamparam atrás do tabernáculo no lado do ocidente. Então, as famílias dos gersonitas acamparam atrás, como foi na foto que eu te mostrei. Versículo 24. E o capitão da casa do pai dos gersonitas será Eliasaf, o filho de Lael. E o cargo dos filhos de Gerson no tabernáculo da congregação será, olha o que eles vão fazer. Qual é o cargo deles? Será o tabernáculo, e a tenda, e a sua coberta, e a cortina para a porta do tabernáculo da congregação, e as cortinas do átrio, e a cortina para a porta do átrio, que está ao lado do tabernáculo e ao redor do altar, e também as suas cordas para todo o seu serviço. De Coate era a família dos Amramitas, e a família dos Izaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. Estas são as famílias dos coatitas. O número de todos os homens com a idade igual ou superior a 1 mês era 8.600, cuidando da guarda do santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparão do lado sul do tabernáculo,
E o capitão da casa do pai das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel, e eles deverão cuidar da arca. Então, os coatitas agora vão cuidar do quê? Os gersonitas, nós vimos lá o que eles iriam cuidar. Os coatitas vão cuidar da arca e da mesa e do castiçal e dos altares e dos utensílios do santuário com que servem, e a cortina e todo o serviço. E Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o capitão dos capitães dos levitas e supervisor dos que terão o cuidado do santuário. De Merari era a família dos Malitas e a família dos Musitas. Estas são as famílias de Merari. E os que foram contados entre eles, segundo o número de todos os homens com a idade igual ou superior a 1 mês, eram 6.200. E o chefe da casa do pai das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail, e eles acamparão ao lado norte do tabernáculo. E sob a custódia e cargo dos filhos de Merari estarão as tábuas do tabernáculo, e os varais, e as colunas, e as bases, e todos os seus utensílios, e todo o seu serviço, e as colunas do átrio ao redor, e suas bases, e suas estacas, e suas cordas. Mas os que acampam diante do tabernáculo, ao lado oriental, diante do tabernáculo da congregação, no lado oriental, Moisés e Arão e seus filhos manterão a guarda do santuário para o cargo dos filhos de Israel, e o estranho que se aproximar morrerá. Gente, isso aqui é de uma riqueza de detalhes tão grande. Como é lindo o nosso Deus. Como é organizado o nosso Deus e a obra do Senhor. Não é essa bagunça que às vezes a gente vê hoje, né? Tudo bem organizado. Tinha que armar e desarmar o tabernáculo. Tá. Quando chegar a hora de desarmar o tabernáculo, quem vai carregar a bacia que tem água para purificação? Não. A bacia, quem vai carregar são os filhos de Merari. Todos os utensílios. Quem vai carregar as tábuas do tabernáculo? Filhos de Merari. Quem vai carregar a cortina? Os filhos de fulano. Tudo bem organizado. Cada coisa no seu devido lugar. E Moisés e Arão ali na porta. Para organizar, olha só, versículo 38, e mais os que acamparão diante do tabernáculo, lado oriental, diante do tabernáculo da congregação, no lado oriental, Moisés, Arão e seus filhos, manterão a guarda do santuário. Estão ali, ó, de olho. E se um estranho se aproximar, mata. Eles estão de olho ali, ó, mantendo a guarda. Só pode entrar sacerdote, consagrado, ungido. Quem não for, não entra. Deixa eu ver aqui, é o turno de quem? É o horário de quem? Quem faz isso? Quem faz aquilo? Muito legal. Muito interessante. Versículo 39. Então aqui a gente vai ver um problema. Vamos ver. Todos os que foram contados dos levitas, que Moisés e Arão contaram por ordem do Senhor, segundo suas famílias, todos os homens com idade igual ou superior a 1 mês eram 22.000. Grave esse número. Lembra? 63.550 no total. Desses 63.550, todos os primogênitos têm que ser do Senhor. Mas eu vou resgatá-los. Eu vou pegar os homens de Levi no lugar dos primogênitos de toda a nação. Quantos homens temos em Levi? 22.000, certo? Mas quantos homens primogênitos temos na nação? Vamos ver. Versículo 40. Grava esse número. 22.000 levitas. Versículo 40. E o Senhor disse a Moisés: conta todos os primogênitos dos filhos de Israel com idade igual ou superior a 1 mês, e toma o número de seus nomes, e tomarás os levitas para mim. Então, conta os homens da tribo de Israel, os homens de Levi, toma para mim. Eu sou o Senhor. No lugar de todos os homens primogênitos dos filhos de Israel, e o gado dos levitas no lugar dos primogênitos entre o gado dos filhos de Israel. Versículo 42. E Moisés contou
como o Senhor lhe ordenara, todos os primogênitos entre os filhos de Israel. 22.000 homens da tribo de Levi. Agora vamos ver quantos homens gerais, versículo 43. E todos os primogênitos, pelos números de nomes, com idade igual a superior a 1 mês dos que foram contados, somaram 22.273. Então, olha o problema aí. 22.000 homens de Levi que poderiam substituir os primogênitos de toda a nação. Mas quantos primogênitos tinha em toda a nação? Grave o número. 22.270. Então tem uma diferença aqui. 22.000 homens levitas, 22.273. 22.273 de toda a nação. Então 22.000 já está resolvido, está resgatado. Mas está faltando aqui quantos? Grave o número aí, 273. Como se resolve esse problema? Volta para a lei que falava sobre o preço do resgate. Você não teria que pagar por todos os 22.273. Mas Deus aceitou, tomou, na verdade, os levitas no lugar deles. Ainda está faltando 273. Versículo 44. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma os levitas no lugar de todos os primogênitos. Travou aí a transmissão? Acho que voltou agora, voltou. Voltou, né? Então veja, recapitulando aqui, tinha que pagar o resgate. Então Deus falou o seguinte, versículo 47, tomarás por cabeça. Então são 273 que excederam. Então por cabeça vai ter que pagar 5 shekels, que é equivalente a 60 gramas de prata, tá? 60 gramas de prata. Então veja, versículo 48. Depois eu quero falar uma coisa com vocês ainda sobre esse versículo 46 e 47. Eu vou falar para vocês como que isso aqui é uma representatividade do que aconteceu no Novo Testamento. Já já eu te falo, tá? Toda essa simbologia sendo cumprida no Novo Testamento. Já já eu te falo. Só vamos concluir aqui a leitura. Versículo 48. E darás a Arão e a seus filhos o dinheiro, com o qual o número deles será resgatado. E Moisés tomou o dinheiro do resgate daqueles que eram em maior número que eles, que foram resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel, ele tomou o dinheiro, 1.375 shekels, segundo o shekel do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos que foram resgatados a Arão e aos seus filhos, segundo a palavra do Senhor, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Então veja, o que aconteceu aqui? Aquilo que nós já lemos lá em Êxodo 30, nós já lemos também em Levítico 27, que existia essa lei acerca do resgate. E que o valor arrecadado, quando a pessoa pagava pelo resgate, ofertava pelo resgate, entregava o que tinha que entregar pelo resgate, esse valor arrecadado, o animal, tudo que era ofertado ali, era para prover o sustento, tanto para o serviço do tabernáculo, o trabalho tinha que ser feito diariamente, e como para o sustento de toda a congregação. Quem fazia parte da congregação? Vou mostrar aqui para vocês. Quem fazia parte da congregação? Os meratitas, os gersonitas, os coatitas, Moisés, Arão e os sacerdotes. Todos esses aí que estão em volta do tabernáculo precisavam comer. Todos esses aí. Só que eles não tinham trabalho, eles não tinham terra. Deus determinou que fosse assim. Dan, Aser, Naftali, Efraim, Manassés, Benjamim, Ruben, Simeão, Gad, Judá e Issacar, todos esses que estão em volta, esses trabalhavam, tinham a sua vida comum,
e levavam ofertas, dízimos, primícias e pagamento de resgate e pelo pecado. Até ali ao sacerdote, levavam ali até o sacerdote, e ali era feito conforme o Senhor determinou. E eles faziam a distribuição para toda a congregação, todos os meratitas, gersonitas e coatitas. Então, esse valor servia tanto para o serviço do tabernáculo, porque tinha que apresentar sacrifício pela manhã e à tarde. Tinha que apresentar anualmente o sacrifício de expiação pela culpa geral. Não podia deixar faltar luz no candelabro. Tinha que ir substituindo o pão da preposição. De onde vinham esses recursos? De toda a nação. Igual acontece hoje. Da mesma forma. Da mesma forma acontece hoje. As pessoas apresentam as suas dádivas no local onde elas congregam, na obra que ela acredita que é séria, e ali é feito o mantimento. E também, por determinação do Senhor, é certo que nem todos cumprem, deve-se ajudar a congregação. Se tiver um menos favorecido, a igreja ajuda, né? É cuidar dos órfãos e das viúvas, como está no Novo Testamento. Quando estiver lá, a gente vai falar sobre isso. Agora eu quero falar uma coisa com vocês sobre esse versículo aqui, ó. Versículo 46 e 47. Dá para ouvir o barulho da chuva, mas não está atrapalhando não, né? É que eu estou bem do ladinho da janela aqui. Mas tá dando para ouvir direitinho, né? Não está atrapalhando não, né? Depois vou ter que ver uma forma de isolar, colocar alguma espuma, alguma coisa ali de repente. Versículo 46 e 47. E para aqueles que serão resgatados, dos 273, dos primogênitos, dos filhos de Israel, que são em maior número que os levitas, tomarás por cabeça 5 shequels, segundo o shequel do santuário os tomarás. Então veja, o preço do resgate, nós já lemos. Eu vou mandar para vocês isso escrito no PDF. Então, para resgatar um escravo, por exemplo, podia resgatar um escravo, então tinha um valor a ser pago. Para resgatar um homem primogênito, tinha como resgatar, tinha um valor a ser pago. Apresentava-se pelo pecado uma oferta substitutiva, pegava um animal, um cordeiro sem defeito e levava até os sacerdotes. Para que o pecador não morresse, então morreria um animal. Gente, esse aspecto substitutivo sobre o preço do resgate, determinado no Velho Concerto, Velho Testamento, Velha Aliança, nas leis de Moisés, e o preço do resgate e pagamento pelo pecado, todo esse aspecto substitutivo do Velho Concerto tem o seu cumprimento final em Cristo. O fim da lei é Cristo. Muita gente não entende, não aceita isso, mas é o que está na Bíblia. A gente vai ler isso junto no Novo Testamento. O fim da lei é Cristo. Cristo substitui. De uma vez por todas, ele faz o que era para ser feito. A esse respeito, o aspecto substitutivo de resgate e de pagamento pelos pecados. E Pedro, ele fala isso em uma de suas cartas, eu vou ler aqui para vocês. Em uma de suas cartas, Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Ele disse assim, ó: Porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como era antes, ó, prata ou ouro, de vossa vã maneira de viver, a qual recebestes dos vossos pais. Então, vocês não foram redimidos dessa maneira vã de viver, com ouro, prata, com coisas corruptíveis. Versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Então, esse aspecto substitutivo, que era a lei no velho testemunho, ele foi cumprido em Cristo. Então, Cristo foi oferecido, como está dizendo aqui o apóstolo Pedro também, como um cordeiro pascual. O seu sangue foi derramado, o sangue do cordeiro,
sacrifício definitivo pelos pecados. Foi ele que nos redimiu. Isso aqui é muito glorioso. É um algo a mais para a nossa leitura. A leitura é só de interpretação dos textos, né, como a gente tem feito, mas eu queria comentar isso aqui com você que eu acho interessante. São coisas que a gente fala em estudos mais profundos, mas só para você ter uma ideia de como isso funciona. Vamos voltar lá para Números capítulo 4. Enquanto eu volto, faça uma declaração pública aí, coloque aí nos comentários. Escreva aí nos comentários aí com base no que nós acabamos de ler. Coloque assim, ó. Cristo é o meu Redentor. Cristo é o meu Redentor. É Ele, só Ele. E só a Ele toda a honra, glória, louvor. Ele é o merecedor. Cristo. Números capítulo 4. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate, de entre os filhos de Levi, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos, e até os de 50 anos, então de 30 a 50 anos. Todos esses entrarão no exército, para fazer o trabalho no tabernáculo da congregação. Esse será o serviço dos filhos de Coate, no tabernáculo da congregação, com respeito às coisas santíssimas. E quando partir o acampamento, Arão virá com seus filhos e tirarão a cortina da coberta e cobrirão com ela a arca do testemunho. E por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos e estenderão sobre ela um tecido totalmente azul, por onde passarão os varais. Gente, tudo isso a gente já falou, o que é texugo, o que é essa cortina. Então, acredito que não seja necessário ser repetitivo e estender muito no horário. Então, a gente já falou sobre isso. Se você é novo por aqui, você vai ter que resgatar os capítulos anteriores ou consultar os PDFs. Todo o arquivo de PDFs estão lá no canal do Telegram, tá bom? Versículo 7. E sobre a mesa da proposição estenderão um tecido azul, e sobre ele colocarão os pratos e as colheres e as taças e as jarras, e o pão contínuo também estará sobre ela. E estenderão em cima deles um tecido escarlate, e cobrirão com a coberta de peles de texugo, e lhes colocarão seus varais. E tomarão um tecido azul, e cobrirão o castiçal da luminária, e as suas lâmpadas, e as espivitadeiras, e os seus apagadores, e todos os vasos de azeite com que o ministram. E colocarão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugo, e colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um tecido azul, e cobrirão com a coberta de peles de texugos, e lhe colocarão os seus varais. E tomarão todos os utensílios do ministério, com que ministram no santuário, e colocarão em um tecido azul. E os cobrirão com uma coberta de peles de texugos, e os colocarão sobre os varais. E removerão as cinzas do altar, e estenderão por cima dele um pano de cor púrpura. E colocarão sobre ele todos os seus instrumentos com que ministram, os seus braseiros e os garfos, e as pás e as bacias, todos os pertences do altar, e estenderão por cima dele uma coberta de peles de texugos, e lhes colocarão seus varais. E quando Arão e seus filhos tiverem terminado de cobrir o santuário, e todos os utensílios do santuário no momento em que o acampamento estiver prestes a partir, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não poderão tocar, para que não morram. Essas coisas são a incumbência dos filhos do Coate no tabernáculo da congregação. E o serviço de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, será o óleo da luminária, e o incenso aromático, e a oferta diária dos alimentos, e o óleo da unção, e a supervisão de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, no santuário e nos seus utensílios. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Não extirpes a tribo das famílias dos coatitas do meio dos levitas, não elimine, né? Mas isso fareis a eles, para que vivam e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos virão e os nomearão, cada um a seu serviço e a sua incumbência. Mas não entrarão para ver, quando as coisas santíssimas forem cobertas, para que não morram. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, de acordo com as suas famílias, da idade igual ou superior a 30 anos,
e até os 50 anos. E todos eles contarás, e todos entrarão para fazer o serviço no tabernáculo da congregação. Este será o ministério das famílias dos gersonitas, em serviço e incumbência. E levarão as cortinas do tabernáculo e o tabernáculo da congregação, e a sua coberta e a coberta de peles de texugos, que está sobre ele, e a cortina da porta do tabernáculo da congregação. E as cortinas do átrio, e a cortina da porta do átrio, que está ao lado do tabernáculo e ao redor do altar, e as suas cordas e todos os seus utensílios do seu ministério, e tudo que é feito para eles para que sirvam. Por meio da nomeação de Arão e de seus filhos, assim será o ministério dos filhos dos gersonitas, em todas as suas incumbências e em todo o seu serviço, e os nomearás para que se ocupem de todas as suas incumbências. Este é o ministério das famílias dos filhos dos gersonitas no tabernáculo da congregação, e a sua incumbência se dará sobre a mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. E contarás os filhos de Merari, segundo o número de suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos até os 50 anos, e eles contarás, e todos entrarão no serviço para fazer a obra do tabernáculo da congregação. Essa será a sua incumbência, segundo o seu ministério no tabernáculo da congregação, as tábuas do tabernáculo e seus varais e as suas bases, e as colunas do átrio ao redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos e com todo o seu ministério. E pelo nome contarás os instrumentos de sua incumbência. Este é o serviço das famílias dos filhos de Merari, segundo o seu ministério no tabernáculo da congregação, sob a mão de Itamar, filho de Arão, e o sacerdote. E Moisés e Arão e os capitães da congregação contarão os filhos dos coatitas, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, de idade igual ou superior a 30 anos e até os 50 anos, todos os que entraram no serviço para a obra no tabernáculo da congregação. E os que foram contados, segundo as suas famílias, eram 2.750. Esses foram os contados das famílias dos coatitas, todos os que poderiam fazer o serviço no tabernáculo da congregação, que Moisés e Arão contaram, de acordo com a ordem do Senhor pela mão de Moisés. E os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, de idade igual ou superior a 30 anos até os 50 anos, todos os que entraram no serviço para a obra no tabernáculo da congregação. Os que foram contados segundo as suas famílias e de acordo com a casa de seus pais eram 2.730. Esses foram os contados das famílias dos filhos de Gerson, de todos os que ministraram no tabernáculo da congregação, que contaram Moisés e Arão de acordo com a ordem do Senhor. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, e de acordo com a casa de seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos até os 50 anos, todos os que entraram no serviço para a obra no tabernáculo da congregação, os que foram contados segundo as suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, eram 3.200. Esses foram contados das famílias dos filhos de Merari, que contaram Moisés e Arão, de acordo com a ordem do Senhor e pela mão de Moisés. Todos que foram contados dos levitas por Moisés e Arão e pelos capitães de Israel, segundo suas famílias e de acordo com a casa de seus pais, de idade igual ou superior a 30 anos e até os 50 anos, todos os que vieram para fazer o serviço do ministério e as suas incumbências do tabernáculo da congregação, os que foram contados eram 8.580. De acordo com a ordem do Senhor, pela mão de Moisés, foram contados, cada um segundo seu ministério e segundo a sua incumbência. Assim foram contados conforme o Senhor ordenara a Moisés. Uma leitura corrida, porque são informações, né? Agora, capítulo 5, e aqui tem aquela questão sobre quando há desconfiança e ciúmes, no passado, né? Vamos ler o que falava no passado e vamos entender como isso pode ser hoje. Capítulo 5, versículo 1. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que expulsem do acampamento a todo leproso e a todo que padece com alguma hemorragia, e todo aquele que estiver contaminado pelo contato com os mortos. Então, a gente já leu sobre isso também, essa questão de que os leprosos, quem tivesse hemorragia, quem teve contato com algum morto, tinha que se purificar, não poderia viver com as pessoas. Não é que eles seriam mortos, eles seriam banidos, eles seriam enviados para fora da área santa. Mais para frente, quando o povo chegar na terra prometida, eles vão ter cidades chamadas de cidades refúgio. A gente vai ver isso mais para frente.
Por enquanto, eles não tinham cidades, então eles eram banidos para um território bem para longe da área santa, entendeu? Então, eles não podiam ficar ali junto com as pessoas. Eles tinham que ficar nesse território ou nas cidades refúgio até serem purificados. Uma vez purificados, eles se apresentariam ao sacerdote, enfim, tudo isso a gente já falou. Esse processo todo está descrito em Levítico 13, 14. Depois, se você quiser, você revelar. Versículo 3. Os homens e mulheres expulsareis fora do acampamento e o colocareis para que não contamine seus acampamentos em cujo meio eu habito. E assim fizeram os filhos de Israel e os expulsaram do acampamento como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. E falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel, quando um homem ou uma mulher cometer algum pecado, que cometem os homens, uma transgressão contra o Senhor, essa pessoa será culpada e confessará o pecado que cometeu e fará a sua compensação pela sua transgressão segundo a soma total e lhe acrescentará uma quinta parte e dará o valor àquele contra quem transgrediu. Mas se esse homem não tiver um parente remidor ao qual deva ser feita a compensação, então a compensação da transgressão deverá ser feita ao Senhor e ao sacerdote, além do carneiro da oferta com que será feita a oferta. E toda a oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote, a ele pertencerá. Tudo isso é informação que a gente já sabe, já lemos isso aí. Versículo 10. E as coisas santas de cada um pertencerão a ele. Tudo o que alguém der ao sacerdote, a ele pertencerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando a esposa de algum homem se desviar e transgredir contra ele, e algum homem estiver com ela carnalmente, e isso for oculto dos olhos de seu esposo, e assim for mantido, e ela estiver contaminada, e não houver testemunha contra ela, e nem for flagrada na transgressão, porque se for flagrada, a lei já determina, tem que pegar, levar e apedrejar. A gente já leu isso. Agora, está acontecendo uma situação, não tem flagrante, versículo 14. E se o espírito, não tem flagrante, mas é uma desconfiança. Se o espírito de ciúmes vier ao esposo e ele sentir ciúme da sua esposa, entendendo ela contaminada, ou se o espírito de ciúmes vier ao esposo e ele sentir ciúmes da sua esposa, não estando ela contaminada, então possa ser que ela não se contaminou, ela não traiu. Então, versículo 15, aquele homem trará a sua esposa perante o sacerdote e trará também a sua oferta por ela, 1/10 parte de um efa de farinha de cevada, sobre a qual não derramará azeite nem porá incenso, porque é uma oferta de ciúmes, uma oferta de memorial trazendo a lembrança da iniquidade. E o sacerdote a aproximará e a colocará diante do Senhor. E ele tomará água santa em um vaso de barro. Olha que coisa interessante. E do pó que houver no chão do tabernáculo colocará na água. E o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor, e lhe descobrirá a cabeça, rapará a cabeça. Isso naquela época era para se humilhar, para trazer vergonha, enfim. E colocará nas suas mãos a oferta de memorial, que é a oferta de ciúmes. E o sacerdote terá em suas mãos a água amarga, que provoca maldição. Então, aquela água com o pó do tabernáculo se tornaria uma água amarga que provoca maldição. Versículo 19. E o sacerdote a acusará com um juramento e dirá a ela: se nenhum homem se deitou contigo, e se não te desviaste para a imundície com o outro, em vez de teu esposo, estarás livre desta água amarga que provoca maldição. Porém, se te desviastes com o outro em vez de teu esposo, e se te contaminaste, se algum homem, além de teu esposo, se deitou contigo, então o sacerdote acusará a mulher com um juramento de maldição, e o sacerdote dirá a ela: o Senhor faça de ti uma maldição. E como juramento entre o teu povo, quando o Senhor fizer apodrecer a tua coxa e inchar o teu ventre, e esta água
que causa maldição entrará em tuas entranhas para fazer inchar o teu ventre e apodrecer a tua coxa. E a mulher dirá: Amém, Amém. E o sacerdote escreverá estas maldições em um livro e as apagará com a água amarga. E ele fará com que a mulher beba a água amarga que causa a maldição. E a água que causa a maldição entrará nela e se tornará amarga. Então o sacerdote tomará a oferta de ciúmes das mãos da mulher e moverá a oferta perante o Senhor e oferecerá sobre o altar. E o sacerdote tomará um punhado da oferta como memorial e a queimará sobre o altar. E depois fará com que a mulher beba água. E depois de ter feito a mulher beber a água, se ela estiver contaminada e tiver transgredido contra o seu esposo, a água que causa maldição entrará nela e se tornará amarga, e sua coxa apodrecerá e seu ventre inchará, e a mulher se tornará uma maldição entre o seu povo. E se a mulher não estiver contaminada, mas limpa, então ela será livre e conceberá semente, então ela vai dar filho. Então, uma das maldições também era que ela se tornaria estéril, mas se ela está limpa, ela ia conceber filho. Versículo 29. Esta é a lei dos ciúmes. Quando a mulher se desviar para outro, em vez de seu esposo estiver contaminada, ou quando o espírito de ciúmes vier sobre o seu esposo e ela sentir ciúmes de sua esposa, e apresentar a mulher perante o Senhor, e o sacerdote executará sobre ela toda esta lei, então o homem estará livre da iniquidade, e esta mulher será levada. E essa mulher levará a sua iniquidade. Meu Deus, hein? Que coisa profunda, hein? Já pensou se hoje em dia fosse assim também? O que ia ter de gente aí com o bucho inchado e a perna apodrecida? Só Deus para ter misericórdia. Bom, isso é na época da lei, né? O que a gente pode fazer nos dias de hoje, seguindo esse princípio? Procurar, se você é membro de uma igreja e você está possuído por um espírito de ciúmes, tanto homem quanto mulher, possuído por um espírito de ciúmes, procure o representante da igreja, o pastor, o ministro, o presbítero, não sei, se é uma igreja séria, ele vai fazer dessa forma. Procure, exponha, converse, desabafe, fale o que está acontecendo, e o sacerdote ele acusará a pessoa. O que é acusar? Vai fazer pergunta. E aí, fulano, fulana, é verdade isso? O que você tem a dizer? E a pessoa vai se defender. E aí o sacerdote vai fazer uma oração, né? O pastor vai fazer uma oração. Então, tudo bem. Você está dizendo que você está limpa. Você está dizendo que você está limpo. Então, um sacrifício já foi apresentado. Não precisa apresentar a oferta como está aqui. Jesus já apresentou de uma vez por todos os ritos cerimoniais de ofertas nesse sentido já se cumpriram em Cristo. Ele já levou todas as maldições. Certo? Então, nós vamos orar em nome de Jesus. E o tempo dirá quem está falando a verdade. O tempo dirá. Então, apresenta perante o Senhor, sai diante do sacerdote com a consciência limpa, entrega o espírito de ciúme, rechaça, porque já foi feita a oração diante de Deus, e fique em paz. Não fique mais com coisa de acusação, com ciúme, com caraminhola na cabeça. E confie em Deus. Por quê? O que nós estamos aprendendo aqui nesse princípio é o seguinte: só Deus é o juiz. Nem o sacerdote poderia dizer se a mulher estava errada ou não. Nem o homem, é só desconfiança. Quem é o juiz aqui nessa situação? Deus. Deus é o único que poderia revelar. Hoje é a mesma coisa. Então deixa com Deus. Vai até o sacerdote, converse e deixa na mão de Deus. E Deus saberá o que fazer com a pessoa. Se ela estiver falando a verdade, está tudo certo. Vocês vão viver felizes porque venceram o espírito de ciúmes. O problema é ficar a vida toda com esse negócio, com essa desconfiança caraminhola. Pega a mulher, pega o marido, vai no pastor e o pastor vai fazer desse jeito. Eu faria dessa forma e eu acusaria, fulano, se você estiver mentindo, eu vou orar. E aí é com Deus. O tempo vai dizer se você está mentindo ou não. A sua mulher estará livre de qualquer maldição, de qualquer culpa, de qualquer condenação. E o mesmo contrário a mulher, vice-versa. Faça a oração e os dois saem para viver a vida tranquila. Combinado? Esse é um princípio bíblico. Se você faz parte de uma igreja bíblica, é assim que o ministro fará. Gente, um abraço de fé e força. Deus abençoe a todos vocês. Eu não foquei muito no comentário, porque senão estende muito o horário, sabe? Agora eu vou ler aqui os comentários de vocês. Eu vi que muitas pessoas comentaram.
Caso surgiu alguma dúvida, eu respondo lá no grupo, tá? Tchau, tchau. Vou deixar essa imagem aqui para vocês no finalzinho e vou mandar no PDF também. Um abraço!